With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Oi, Zoucas, tudo bem? Sou Guilherme aqui de São Paulo. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Não era um ouvinte de podcasts e agora eu sou um ouvinte assíduo do Relatos do Além. E, cara, eu tenho algumas histórias aí que eu já escutei em alguns outros episódios e tem uma certa similaridade, ainda mais com paralisia do sono. Eu sempre fui uma criança que tive uma sensibilidade alta, tanto quando eu tava com meus primos, a gente sempre brincava, às vezes, de cumprimentar algumas pessoas que só a gente via, tipo, coisa de amigo imaginário. E tem um episódio engraçado que uma vez eu tava na casa do meu primo, ele cumprimentou um senhor que tava na sala. Eu e ele, a gente viu esse senhor e minha tia ficou assustada porque ninguém tinha visto, só eu e ele. Enfim, são algumas outras histórias, assim, pequenas, mas sempre tive esse lado muito sensitivo presente na minha vida. Uma história que eu tenho aqui que me marca muito, que é que eu vou contar pra você hoje. Teve um dia que eu acabei dormindo com a janela aberta e isso sempre me deu alguma sensação de que poderia acontecer alguma coisa. E não sei por que aquele dia eu dormi, fazia muito calor em São Paulo. E eu acordei suando no meu quarto aqui e um cheiro muito forte de enxofre, não sabia dizer o que era na hora. E eu não conseguia me mexer, E eu comecei a escutar alguns barulhos, mas não era barulho de bateção, de passo, era alguém sussurrando algo, né? E esse cheiro aumentando. Quando eu consegui mexer o olho, e quando eu mexi o olho, eu me deparei com uma figura agachada embaixo do painel da minha televisão, né? O tamanho de uma pessoa de 1,70 m agachada, totalmente carbonizada, e eu lembro que eu sentia o cheiro da carne queimando e tudo mais, e enfim, e essa pessoa ficou me olhando e ela falava coisas num dialeto muito estranho e também falava coisas que eu conseguia compreender, né, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, coisas que não sabia que ia acontecer, nem sei se aconteceram, porque eu realmente não lembro, porque eu fiquei muito assustado. Enfim, e essa pessoa, ou essa entidade, essa coisa, ficou me olhando e ela tinha um olho muito amarelo, um olhar muito mal. Era uma sensação de um mal, assim, que eu nunca senti na minha vida. E aí eu comecei a rezar, rezei muito, rezei forte, e aquele cheiro aumentando, e eu sentia que o calor também estava vindo próximo a mim, né? Primeiro foi um frio absurdo, depois o calor com o cheiro. Quando eu abri o olho de novo, rezando assim pra ver se tinha ido embora, ele tava na minha cara, uma distância mínima assim, olhando com aquele olho amarelo. E aí eu rezei mais um pouco, fechei e sumiu. E eu consegui, sair dessa paralisia do sono. E o mais estranho e curioso dessa história é que depois de 2-3 meses desse acontecimento, teve um aniversário que eu fui. E a irmã desse meu amigo que estava comemorando o aniversário, ela é sensitiva, ela tem a religião dela, ela tem as entidades que acompanham ela, inclusive uma religião que eu tenho muita familiaridade, então eu conhecia, que é a Umbanda. Então ela pediu para conversar comigo, a gente conversou rapidamente na festa, até que ela disse que tinha alguém que queria conversar muito comigo, E eu falei, não, tudo bem. Eu não conhecia ela, só conhecia o irmão dela, a gente estudou junto, então era o primeiro contato que eu tinha com essa pessoa, E ela falou assim, Gui, eu sei que eu não te conheço, mas eu preciso muito conversar com você sobre algo que aconteceu. E aí a gente sentou numa roda de conversa de amigos e eu senti que o lado que eu tava perto dela, por exemplo, ela tava na minha esquerda,
começou a ficar arrepiado. E ela falou: Gui, tem uma pessoa que quer falar com você. E ela incorporou, né, do meu lado. E ela falava bem baixinho de que aquilo que eu tinha visto no meu quarto, aquela sensação, aquela coisa ruim, era de fato ruim. E tentou fazer algo comigo que não conseguiu pela minha fé ou por alguém que estava me protegendo. E para mim ficar tranquilo que aquilo que de ruim que apareceu na minha vida, aquela entidade, ela não ia voltar, porque muita coisa boa vai acontecer, né? Essa entidade que andava com ela, que era o guia dela, falou comigo. Eu lembro que até a voz dessa menina mudou. E foi uma coisa que me marcou muito, porque foi um acontecimento que ninguém sabia disso. A única pessoa que sabia disso foi minha mãe, porque ela viu acordando de madrugada, ela escutou o barulho, ela veio saber se alguém estava passando mal, mas era só eu bebendo água, tentando me acalmar. E eu falei assim: cara, nunca contei isso pra ninguém, não tem como você saber. Aí ela falou: ele sabe de tudo, né? Então foi uma história que me marcou muito. E o curioso é que toda vez que eu dormia de janela aberta nesse quarto, acontecia algo. Teve um outro episódio também que eu tava dormindo e eu olhei pra cima, a mesma sensação, paralisia do sono, tudo mais. Tinha uma menina com uma roupa branca, parecia ser até uma roupa de hospital de cirurgia, e ela tava com um cabelo bem molhado assim no rosto dela, e ela esticava a mão para me pedir ajuda. E eu senti uma agonia muito grande vindo dela, muito grande, muito grande. Ela pedia ajuda para mim, esticando a mão, e eu não conseguia. Eu queria tentar ajudar ela, tentar falar com ela, mas eu não conseguia, eu tava paralisado. E ela acabou, né, eu comecei a rezar e ela acabou sumindo. Então, a paralisia do sono sempre foi muito presente assim nas minhas noites de sono. Eu venho escutando muito casos de paralisia do sono aqui no podcast, e eu falei assim: eu acho que eu tenho que contar essas histórias, que talvez, não sei se aconteceu com mais alguém também, mas me marcaram muito. Eu tenho outras também, mas eu vou deixar para a próxima. Muito obrigado pelo espaço, Lucas. Um abraço aí para a galera que escuta. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.